Eu acredito que a maior dificuldade para quem começa a se interessar por essas teorias político-filosóficas é a confusão de termos. Termos que, embora parecidos, representam ideias um pouco diferentes. E esse é o caso do liberalismo com o libertarianismo. À primeira vista, parecem defender a mesma coisa, a liberdade. Mas, na realidade, nenhum dos dois conceitos tem a liberdade como propósito fundamental de suas teorias. E a despeito disso, são duas correntes de pensamento um tanto diferentes. Então, hoje, eu gostaria de destrinchar um pouco da diferença principal dos dois. Vamos lá. Mas antes, como já é de costume, eu vou agradecer aqui quem me sugeriu esse excelente tema, que foi a Juliana Rossi. Então, muito obrigado, Juliana. E lembrando que você pode comentar aí um tema embaixo que você acharia que seria interessante de ser abordado aqui no canal. E de brinde, você vai aparecer na tela do vídeo, fechou? Então, bora pro tema. Primeiramente, para entender a diferença entre os dois conceitos, nós temos que entender, obviamente, o significado deles, né? O que defende o liberalismo e o que defende o libertarianismo. Começando pelo libertarianismo, que tem como axioma fundamental a proposição de uma lei, que no caso é uma ética, a ética da propriedade privada. Os libertários defendem que todos nós, indivíduos dotados de racionalidade, temos o direito à propriedade, tendo em vista que nós somos proprietários sobre o nosso corpo, sobre nossas ações e das consequências materiais delas. E partindo desse princípio, de que nós temos direito à propriedade privada, libertários não concebem, não admitem nenhum tipo de agente que viole esse direito, que agrida propriedades. Pois uma violação desse direito, que eles consideram como sendo natural do ser humano, seria uma violação da ética, e portanto é algo indefensável. Por esse motivo, o Estado, este agente monopolista, que expolia as sociedades através de impostos, e impõe sua autoridade através da força, e que só se estabelece dessa forma, através da força e da coerção, sem o consentimento dos governados, é uma instituição ilegítima e, portanto, indefensável, partindo de uma perspectiva ética. E do libertarianismo nós derivamos o anarcocapitalismo, que é uma consequência lógica da ética, onde qualquer autoridade ilegítima e não consentida é abolida e o livre mercado, enfim, é realmente respeitado e posto em prática, operando sem qualquer tipo de interferência de parasitas externos. E é lógico, isso aqui é só uma faísca, é só um resumo do conceito de libertarianismo, que é muito mais complexo e profundo do que isso, mas eu acho que isso já é o suficiente para as minhas pretensões com esse vídeo aqui. E quanto aos liberais, o que eles defendem? Os liberais também reivindicam o título de defensores da propriedade privada, de defensores dos direitos individuais e defensores da liberdade econômica. Porém, eles ainda admitem um Estado, mesmo que mínimo, como tendo papel fundamental na garantia desses direitos. Essa é a definição de liberal. Alguém que acredita em liberdades individuais, em liberdades econômicas, só que bizarramente eles veem um agente monopolista e repressor da liberdade como necessário para proteger e até mesmo promover a liberdade. É um pouco contraditório, não acha? Nesse caso, os liberais são verdadeiros relativizadores de conceitos absolutos, pois não tem como defender propriedade privada e ao mesmo tempo defender a existência do Estado, que viola propriedades. Não dá para defender liberdade admitindo uma instituição que reprime a própria liberdade, através de leis positivadas e regulações. Não dá para se dizer defensor do capitalismo e defender o Estado que, de uma forma ou de outra, sempre regula a economia, que sempre acha uma forma de reduzir a competição de empresas com burocracias. E mesmo que haja um Estado mínimo que interfira o mínimo na sociedade e cobre o mínimo de impostos, ainda assim você não pode se dizer um defensor da ética de propriedade se você assume um Estado. Por menor que ele seja, uma vez que está na essência do Estado violar a ética, por mais ínfima que seja a violação, não se justifica. Assim sendo, podemos classificar os liberais não como defensores da ética,
mas como utilitaristas. Aqueles que defendem algo não porque é o correto a se fazer, mas pela utilidade que esse algo possa ter. A falsa crença de que algo é bom ou melhor se ele tende a trazer mais felicidade para o máximo de pessoas possível. Exemplificando, para liberais, por mais que eles tenham uma repulsa pelo Estado, eles veem o Estado com bons olhos na utilidade que ele possa ter. Então, para eles, não importa se o Estado é um erro ético. Se ele proporciona um certo bem-estar social, com programas assistencialistas, se ele oferece serviços de segurança, saúde e educação, embora de má qualidade, só que de graça, não importa para os liberais que o Estado faça isso através de um roubo institucionalizado que é o imposto. O Estado, ao fazer estas coisas, está justificado por si só na visão liberal das coisas. Os liberais, no entanto, são os únicos a defender o Estado como tendo uma boa finalidade. E por isso não é difícil ver liberais defendendo a eficiência do Estado na prestação de serviços. E é por este motivo que eles defendem o Estado mínimo, já que é impossível ter o mínimo de eficiência com um Estado grande. Você entende? O Estado é a antítese da eficiência. Não obstante, os liberais também defendem o capitalismo de livre mercado como o melhor sistema econômico, assim como os libertários, é verdade. A diferença é que os libertários defendem o capitalismo porque ele deriva eticamente da propriedade privada. Já os liberais, como era de se esperar, defendem o capitalismo pela utilidade dele em enriquecer países que o adotam como sistema econômico. Ou seja, não porque o capitalismo está correto, mas porque ele pode ser útil para trazer prosperidade. Se os liberais fossem defensores ferrenhos do capitalismo, iriam lutar pela privatização de todas as empresas estatais e pela abertura de mercado que só iria se dar com a total retirada das burocracias e regulações que o Estado impõe sobre a economia. Mas isso não acontece na realidade. Então agora, para constatar a incoerência, chega em um liberal e pergunta: você é contra monopólios? Ele com certeza vai dizer que sim, sou totalmente contra monopólios, já que monopólios não funcionam. Isso é um fato. Mas então, e o monopólio do Estado sobre a segurança e sobre a justiça? Como é que fica? Acabou, não tem argumento. Ou você defende o livre mercado, ou você defende o Estado. Se decide, os dois não dá. Ou faz que nem o outro lá, né? Eu defendo um livre mercado regulado pelo Estado. Então veja, liberais relativizam conceitos absolutos. Libertários defendem até as últimas consequências a não violação de propriedades. Essa é a maior diferença entre os dois. É como um grande pensador certa vez disse: se tu fremes diante do mercado, clamando por regulação do Estado, para trás, inditoso esquerdista. Não serás nunca um conservador capitalista. Eu espero que o vídeo tenha sido bem produtivo. No mais, eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.